Olá, trader, Vinícius Tunes aqui. Você usa o fluxo para apoiar suas decisões de trades na Bolsa de Valores? Bom, com esse vídeo eu vou mostrar você um pouquinho algumas das ferramentas que você pode contar e utilizar pelo menos a parte mais simplificada possível do fluxo para apoiar suas decisões no gráfico, tá bom? Vamos lá? Bom, para começar eu preciso deixar claro que cada um utiliza as ferramentas de fluxo da forma que quiser. O propósito desse vídeo não é o seu manual completo, e sim uma sugestão baseada no que a gente utiliza, tá? A gente só vai conseguir ter acesso às ferramentas de fluxo na versão chamada Profit Pro, né? Se você utiliza o Profit One, o Profit Plus, você não consegue ter acesso às ferramentas de fluxo, tem que ser necessariamente o Profit Pro. Agora falando um pouquinho, uma forma mais complicada, né? Como eu disse, que eu acho que muita gente utiliza e que não necessariamente você precisa chegar a utilizar tudo isso. É a junção do gráfico com as ferramentas completas de tape reading que o Profit Pro oferece. Ferramentas como Times and Trades, livro de ofertas, livro de preços, Volume at Price estão à disposição e sua tela fica mais ou menos assim, não exatamente este modelo, pode ser muito variado, mas você vê que é basicamente isso. Quando você utiliza todas as ferramentas de volume, de tape reading da analógica, que é bem completa, você tem muita coisa, né, para poder analisar. Então, inclusive aqui Times and Trades mostrando claramente as operações a 17 horas, 50 minutos e 40 e poucos segundos, corretor OBS, teve aqui movimentação 278 contratos nesse preço. Enfim, é muita coisa a ser analisada, né? Você pode aqui ter um gráfico aqui do seu lado também, para poder ver isso. E eu acho isso uma maneira mais complicada, né? Eu quero propor para você uma forma mais simplificada de você trabalhar, que é unindo o gráfico mais uma única ferramenta que também está à disposição da gente, chamada Evolução no Tempo. Então, sua tela fica assim. Você tem um gráfico e você tem a ferramenta aqui de evolução no tempo, e essa ferramenta é um compilado da movimentação dos players. Aqui você consegue saber, por exemplo, o BS, aqui eu marquei de cor verde, o JP Morgan eu marquei de cor azul, né? E você consegue marcar e ver aqui na evolução do tempo linhas que representam esses players, aqui pelo tempo também, né? Então, um exemplo aqui é de verde, tem aqui o BS, ele estava comprando, depois andou de lado e depois ele resolveu vender. E é isso, essa ferramenta chamada evolução do tempo já é suficiente para que quando você observa e faça a sua correlação da atuação do preço no gráfico, você possa tomar boas decisões a respeito dos seus trades, né? Se isso vai favorecer, se o seu trade está muito perigoso, se não está. A proposta desse vídeo inicial aqui agora é mostrar a você como você pode instalar essa ferramenta, configurar essa ferramenta, e no próximo vídeo a gente vai ver como utilizar isso de fato na decisão de alguns trades, tá bom? Então, como instalar a ferramenta Evolução no Tempo aqui na sua tela, né? A gente está com o Profit Pro aberto e a gente vai aqui no menu Ferramentas, você vai em Times and Trades, abre aqui a sua ferramenta Times and Trades, você vai clicar com o botão direito, vai em Propriedades do Times and Trades, uma outra janela é aberta, e você vai aqui em Visibilidade, e aqui embaixo você coloca Mostrar abas, tá? Para que aqui embaixo apareçam as abas saldo, vendedores, compradores, originais, negócios. E o que nos interessa é essa aba aqui, evolução do tempo. Você vai clicar em evolução do tempo. Sua tela aparentemente não mudou muita coisa, mas é importante que você saiba que você está clicando aqui em evolução do tempo. E a partir daí você pode configurar como é que isso funciona. Ou se você quiser, você pode inclusive clicar com o botão direito, vir aqui em propriedades novamente. E naquela mesma parte de visibilidade, se você quiser, agora sim você pode tirar a parte de mostrar abas. Isso não é necessário, tá? Mas apenas se você quiser, para que o seu gráfico fique simplificado.
né? E aí você tem a ferramenta sem aquelas abas, que é um espaço a mais, tomando a sua tela, tá bom? Vamos ver como é que a gente configura isso agora na prática. Bom, uma vez que você abriu a ferramenta de evolução do tempo, aqui no meu caso, ele está abrindo em preto para você talvez já preencha alguns dados. Para mim está em preto porque quando você abre, ele tende a mostrar os dados relativos ao dia de hoje, por isso que tem escrito aqui, ó, o InFoot, o InD, que é o ativo que eu estou usando, o tempo diário, né? Só que hoje é sábado, então não tem atividade nenhuma. E aí você vai utilizar uma característica interessante, que é a possibilidade de você observar e programar a evolução do tempo para te mostrar os dados referente ao período que você quiser. Eu posso simplesmente clicar com o botão direito do mouse, vir aqui em propriedades, então aqui é propriedades de Times e Trades, eu clico com o botão direito do mouse, ele abriu uma janela, e aqui mesmo na parte de configurações eu tenho aqui o período personalizado, então ele está mostrando hoje, a partir das 0 horas, o dia 8 que é sábado. Se eu quiser mostrar aqui, por exemplo, me mostre dia 7 do 7, foi ontem sexta, somente a partir das 15 horas, sem data final. Então ele vai pegar de ontem, que foi 15 horas, até agora, que é sábado, que não tem data final nenhuma, não tem atividade nenhuma. Logo, na verdade, ele vai mostrar de ontem, 15 horas, até o final de ontem mesmo, tá? Então basta dar aqui um Enter e ele passa a mostrar aqui na minha tela. Deixa eu minimizar aqui um pouco essa janela e deixa eu agora maximizar ela para ficar mais fácil da gente ver o que é que ele está mostrando, né? Então ele está mostrando aqui para mim algumas linhas de alguns players, né? Aqui, pronto, ele está mostrando alguns players aqui aleatórios que ele marcou. Você percebe que quando você passa aqui o mouse por cima, ele te mostra aqui, ó, por exemplo, de verde, ele transformou em amarelo, está mostrando aqui os destaques, que essa linha é a linha da OBS. Então, vou mostrar aqui nesse pontinho aqui de baixo, ó, 16 e 17 de ontem, e o OBS estava com 10.490 contratos comprados. Então, conforme eu passo aqui o tempo, 16 e 18 passou para 11.000 contratos, 12.900, 13.000, enfim, conforme o tempo foi passando, você está vendo que o OBS foi comprando, né? Já aqui essa linha, se eu passar o mouse em cima, ele está mostrando para mim que essa aqui é a XP Investimentos, que é 1635, está com 5.000 contratos comprados, e aí, ao longo do tempo, comprou um pouco, vendeu um pouco, comprou de novo. Então é isso, você pode passar o mouse em cima e ver determinado minuto específico e ver a quantidade específica de contratos que aquele player tá? Aqui do lado você tem uma tabela, essa tabela te traz algumas informações, especificamente nesse caso aqui a gente está vendo o nome da corretora, um percentual, um volume financeiro, volume quantidade, uma média. Bom, na verdade a gente só precisa de duas informações, que é o nome da corretora e o volume e quantidade, tá? Então, para não ocupar muito a sua tela, você vai de novo clicar com o botão do mouse, botão direito, vai de novo lá na parte de propriedades, tá? E na janela que abre, em vez de você vir aqui em configurações, você vem aqui em visibilidade. Em visibilidade você tem aqui, ó, abas negócios, você tem demais abas, que é aquele quadrado que a gente está vendo. E conforme eu falei você, a gente só quer ver duas cores, a gente quer ver desmarca aqui, e a gente quer ver apenas isso, ó. A opção de seleção, a opção de corretora e a opção de, volume e quantidade, média não. É isso apenas que a gente quer ver. Seleção, corretora e volume e quantidade. Eu vou dar um Enter aqui agora. E aí ele atualizou aqui a tela. E aí eu vou mostrar aqui, ó. A gente só quer ver isso. Corretora e volume e quantidade. Pronto. Apenas essas duas informações é o que nós queremos ver aqui na evolução do tempo, tá? Inicialmente ele vem ordenado. Conforme você clica aqui, ó, ele está ordenado por corretora e por volume de quantidade. Então a XP Investimento acumulou 22.000 contratos comprados, né, nesse período de tempo que a gente configurou aqui, que é a partir das 15 horas. Tá certo? Então, em segundo lugar, o BS com 18.500 contratos comprados a partir das 15 horas. Se eu clicar aqui em volume e quantidade, eu posso inverter. Então ele vai mostrar aqui para mim, vou mostrar quem está vendido. O Morgan está com um acúmulo de 9.100 contratos vendidos.
E aqui a outra corretora com um acúmulo de 8.600, quase 8.700 contratos vendidos. Então, quando você clica aqui, ele ordena da forma que você quiser, né? Aqui em cima, os mais comprados e aqui embaixo, os mais vendidos, tá? Então, uma vez que você já organizou, já colocou para visualizar apenas a corretora e o volume e quantidade, você já sabe que você pode também configurar aqui o tempo de visualização, né? Então, se eu estou vendo das 15 horas para cá, eu posso, se quiser, até colocar aqui. Aí, se eu quiser ver os últimos 10 minutos, os últimos 15 minutos, basta eu colocar aqui 30, né? Eu escrevo aqui 30 simplesmente e ele vai me mostrar os últimos 30 minutos. Se eu quiser ver os últimos 60 minutos, basta eu colocar 60. Então, funciona como se fosse um gráfico qualquer que está na nossa tela. A diferença é que esse gráfico aqui a gente não consegue fazer desenho nenhum, simplesmente acompanhar a movimentação do preço, tá bom? Bom, para poder facilitar a sua vida, a Lógica permite com que você configure e associe cores específicas a estes players, porque afinal de contas é muita coisa aqui, muita corretora, e você não precisa acompanhar todas essas corretoras, né? A gente sabe que algumas corretoras têm certos comportamentos em determinados ativos, e aquela pessoa que está acostumada a trabalhar aquele ativo, ela já conhece mais ou menos a atuação de determinadas corretoras. Então, falando especificamente de índice futuro, né, ou mini índice, tá? Eu sei, com a experiência que eu tenho, quais são os players que eu devo observar. Se você é um especialista em Petrobras, em Petro, você deve observar e deve aprender quais são as corretoras que têm um peso significativo lá na Petro. Se você opera muito Vale, você deve aprender quais são as corretoras que têm um peso significativo em Vale, tá? Então, voltando aqui ao mini índice, a gente vai clicar com o botão direito do mouse, vai lá em propriedades de novo. Então vamos lá, propriedade do 3. E quando ele abre aqui a outra janela, você vai aqui, ó, agentes monitorados. Você vai clicar em agentes monitorados, olha aqui como é que fica a tela, e vamos ampliar aqui de novo para poder a gente observar de perto. Agora aqui eu tenho agentes monitorados, a lista das corretoras, e eu posso clicar na corretora que eu quero acompanhar, para deixar ela destacada com determinada cor. Então, por exemplo, no mini índice, você tem que obrigatoriamente, eu sugiro realmente a você que você acompanhe aqui a XP, né? Porque a XP é a principal corretora que dá liquidez ao mini índice. Então, quando você clica nela, você pode associar, dizer aqui, ó, monitorar agente, e associar uma cor específica a ela. Eu gosto de deixar, por exemplo, a XP de branco, para destacar, já que meu fundo é preto e eu gosto de chamar a XP porque ela é fundamental que eu acompanhe esta corretora, tá? Então, uma vez que eu já fiz isso, ó, ele já pintou aqui de branco a corretora XP, tá? Uma outra corretora, por exemplo, que eu acompanho no mini índice, eu não posso deixar de acompanhar, é a UBS. Então, eu marco aqui o UBS, e aí quando eu subo, venho aqui de novo, clico em monitorar esse agente e vou atribuir uma cor para o UBS. Então, eu, por exemplo, gosto muito de utilizar a cor verde-limão, porque é uma outra cor de destaque, e essa corretora eu tenho que bater o olho e perceber facilmente o que ela está fazendo. Então, quando eu faço isso, repare que o UBS agora ficou marcado aqui de verde, tá? E assim você vai aprendendo e marcando as cores da corretora que você quer. Por exemplo, ainda continuando no mini índice, eu vou marcar aqui também Bradesco, é uma outra corretora que eu gosto de observar bastante porque ela é muito forte no mini índice. Então eu clico nela, venho aqui novamente monitorar agente, clico aqui e vou deixar ela de vermelho, né? Tem a cor original do Bradesco, e vai destacar esse do gráfico também, tá bom? E agora basta dar um OK aqui. Então vamos ver como é que vai ficar lá o meu gráfico. Ó, eu tenho aqui em cima o UBS de verde, né? Eu tenho XP de branco, então dá para ver claramente. Ele deixou agora XP de branco, UBS, né? Cadê Bradesco? O Bradesco está aqui embaixo, né? Porque no período que eu coloquei ele está vendido, então ele está marcado de vermelho. E aí você está vendo que ele tem algumas marcações aleatórias aqui no meu gráfico, mas a partir do momento que eu vim aqui marcar só Bradesco, ó, eu marquei aqui agora só Bradesco, tá vendo? E ele colocou a linha do Bradesco. Se eu vier aqui em cima e pedir ele também para poder marcar o UBS, ó, a linha verde
de OBS já começou a aparecer aqui no meu gráfico também, né? Se eu vier aqui em cima e marcar também XP, pronto, ele agora colocou a linha branca da XP. Então eu tenho aqui facilmente no meu gráfico, basta bater o olho e eu sei, com o verde, como é que está o movimento entre o OBS, ó, nesse período todo ele está subindo. Então, mais ou menos de quanto ele fez aqui a mínima, 13,33, aqui ó, quando você passa o mouse ele está dizendo aqui para você, ó, 13,33, tá vendo? E ele subiu e fez o máximo de compra dele. Nesse período aqui ele começou a andar de lado a partir de 16,35, vendeu, ainda comprou mais um pouco, fez o ápice de venda dele 16,57, depois ele vendeu, né? Então agora você já sabe como você pode marcar de cor as corretoras que lhe interessam, você já sabe que você deve selecionar apenas algumas corretoras chaves para um determinado ativo que você opera, né? Eu estou lhe dando aqui um exemplo, inclusive, do que eu faço, que é no mini índice. Eu observo com certeza a XP, eu observo com certeza o OBS, observo com certeza o Bradesco, observo também algumas corretoras internacionais que trabalham, que são muito pesadas, JP Morgan, você tem que obrigatoriamente também marcar, Morgan Stanley, enfim. Então essas corretoras internacionais você deve ficar de olho, né, e perceber o que elas estão fazendo. Você tem a Tulet, porque também é muito forte no gráfico, movimenta bastante o preço, tá bom? E através dessa ferramenta Evolução do Tempo, você pode simplesmente ajeitar a sua tela da forma que você quiser. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, deixar aqui no meu lado. Eu posso vir aqui no meio, clicar e diminuir o tamanho para deixar essa ferramenta maior. Posso fazer isso. Então esse aqui pode ser, por exemplo, o meu setup, onde eu tenho um gráfico de um lado e tenho aqui a evolução do tempo mostrando as corretoras do outro. Então é isso, você agora já sabe como configurar, colocar na sua tela a evolução do tempo, você já sabe como associar cores, você já sabe que você clicando nas corretoras que você quiser, ele vai mostrar aqui o gráfico, você já sabe que você pode personalizar o tempo de visualização da atuação dessas corretoras. E no próximo vídeo a gente vai ver exemplos da movimentação do preço e a sua correlação da atividade dessas corretoras aqui também através da evolução do tempo, e como isso pode nos ajudar a tomar boas decisões dos trades. Até o próximo.